Vou comprar um negocinho de leite. Já tem alguns irmãos chegando. Pai do Senhor Camila, Pai do Senhor Douglas. Irmão Pedrinho também já entrou aí. Chama ele para fazer uma oração já já. Vocês estão ouvindo direitinho? Manuel Edivan, Pai do Senhor, Juventude Itaoca, da Peralva também, já está conosco. Irmã Maria Cavalcante também, Pai do Senhor. Vamos aguardar ver se o cantor chega, né? Uhum. Mas não tá certo. Vai ser o irmão Paulo Braga. Como é que vocês estão, meus irmãos? Estão bem? Não tá, não tá não. O cantor chegou. Chegou. Top! Pronto, foi identificado o cantor. Vamos iniciar então com a oração. Vamos ter que orar. O irmão Nascimento não quer mais o título de orador oficial dos cultos. Pai, seu irmão Ronald, Estezinha. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que tu nos dá de alcançar, Jesus, vidas através dessa live. Que os teus filhos possam ser abençoados através dos louvores, através da palavra que será ministrada nessa noite. Senhor Jesus, que os teus filhos sejam um canal de bênção para as nossas vidas e que os nossos corações estejam abertos para ouvir a tua voz, para receber, Senhor, a tua palavra e que nós possamos, Senhor Jesus, colocar em prática em nossa vida tudo aquilo, Jesus, que for falado ao nosso coração essa noite. Fica conosco, em nome de Jesus eu te peço, direciona tudo, meu Pai, de acordo com a tua vontade. Amém. Nas duas primeiras lives a gente não tinha colocado tema, né? Não. Aí nessa eu acordei com essa palavra no meu coração, Romanos 12:12, que fala: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Que nós possamos conservar no nosso coração a esperança de que tudo isso é passageiro e que nós vamos voltar à nossa rotina normal, né? E que a nossa esperança maior é a vinda de Jesus. E quando ele voltar, nós iremos morar com ele na glória e não haverá mais dor, não haverá pranto, não haverá misérias, não haverá nada disso. Nós vamos morar na glória com o Senhor. Nós devemos nos alegrar nessa esperança de que o nosso galardão não é aqui, e sim lá no céu. E sede pacientes na tribulação. Nesse momento em que nós estamos vivendo, nós precisamos ter paciência e perseverar na oração. Nós precisamos perseverar, orando, falando com Deus, buscando o Senhor,
porque é nele que nós encontramos refúgio, consolo. E diante disso, nós já vamos convidar o irmão Renan, lá da Itaperaoba, para nos trazer o louvor dessa noite. Pode. Chamei ele disse que ia dar lugar. Vai ser o irmão Nozinho. Pai do Senhor, Não, claro. como é que tá, casal? Vocês estão bem? Vamos lá, né? Queria dizer só que é um prazer estar aqui com vocês, nessa live do Setor 34, né? E essa semana que passou foi bem, assim, bem conturbada um pouquinho, porque a gente sempre fica um pouco ansioso, né, com as notícias que a gente recebe e tudo, mas achei muito importante a questão desse tema hoje, para que a gente possa manter sempre firme as nossas esperanças, né? E agradecer pela oportunidade, né? Nessa quarentena eu tô descobrindo meus dotes de cantor, e não sabia que tinha, mas eu acho que se você puder, louve, né? Tipo assim, eu não gosto de jeito nenhum, de maneira nenhuma, recusar convite de nada, assim, se for para dar uma palavra, se for para louvar a Deus, eu não gosto de recusar de jeito nenhum, porque a oportunidade que a gente tiver de falar de Deus e louvar a Deus, a gente tem que aproveitar. A Camila já tá me entregando aqui, diz tu que é isso, Camila, me defenda. Pois é. Vamos lá, então. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá ok? Tá. Pronto. Esse primeiro hino que eu vou cantar é um hino muito... A letra dele é muito pertinente ao momento que a gente está vivendo. Mas a parte do refrão dele diz que até aqui Deus nos sustentou, né? E a gente ainda vai louvar muito a Ele, né? Depois que a gente passar disso. Então, vamos lá, vamos louvar. Deus, meu Deus, tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abate, mas tua mão em tudo me escondeu, em tua presença, ó Deus, quando eu chorar. Vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abate, mas tua mão em tudo me escondeu. Tua presença, ó Deus,
canta, juventude. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, pois ainda louvarei, eu louvarei. Amém. Disseram aqui, Renan, isso de louvor para conta. Aí foi, quem foi que disse? A Débora foi? Irmã Débora é uma benção. Doida para que eu cante com ela, faça um dueto com ela. Já me chamou e tudo. Depois dessa quarentena vai dar certo, irmã Débora. Pode deixar. Nome de Jesus. Cantar outro aqui. Só pegando a letra aqui doendo. Esse outro aqui, muito conhecido também, fala de o que fazer diante de um Deus tão glorioso, né? O que dizer diante de um Deus desse tamanho, né? Gosto muito desse hino também. Vamos lá. Põe em fileiras os astros do céu, chama pelo nome. Diz ao mar, aqui te detenhas, dá forma aos montes. Põe em fileiras os astros do céu e chama pelo nome. Diz ao mar, aqui te detenhas, dá forma aos montes. Soprou em minhas narinas a vida que devo a Ele. Sonhou pra mim um sonho tão lindo e vou pra Ele. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conheces? Adorar, adorar, adorar e orar com grito. Adorar, adorar e prostrado ficar em ti. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? Glórias a Deus. O que fazer com palavras se até a intenção conheces?
adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar em ti. Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar em ti. Adorar. Me prostrar. Vou te adorar. Me prostrar. Amém. Então. É isso, gente. Espero que. Hã? E outro. Você quer mais um, é? Vamos lá. Estamos. Deixa eu ver um aqui. Vou cantar outro que eu cantei na outra live. Para facilitar, que eu já tô engatilhado com ele, né? Top. Vou só lembrar a nota. Esse aqui eu amo esse louvor e não escondo para ninguém. E os patriarcas da igreja me fizeram amar esse louvor também, né? O amigo que eu encontrei me surpreendeu quando todos me deixaram, ele me acolheu. Sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema e ele me escutou. E falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Errei a nota. Gente, perdão, vou reiniciar porque essa nota tá muito alta. Vai dar certo. É Mi maior, não é Lá maior. Eu encontrei, me surpreender quando todos me deixaram, ele me acolheu. E sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema e ele me escutou. E falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Que nesse mundo amor tão grande
grande pode ter de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? E falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu e você. E nesse mundo amor tão grande pode ter de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Amém. Glória a Deus. Obrigada. É isso, mais um não, né? Mais um não, né? Agora vem a palavra. Pronto, amado. Muito obrigado, viu, pela oportunidade, viu? Deus abençoe vocês dois na liderança desse projeto. E estamos todos juntos aqui em oração. Vou ficar aqui acompanhando também a palavra, tá? Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. O irmão Rodrigo, lá da Itaoca, estava falando, né, que está com saudade dos cultos de setor. E a gente compartilha da mesma saudade, viu? Paz do Senhor para a liderança da Itaoca, que também está com a gente. Irmã Brenda, irmã Thalita, acabou de entrar, sejam bem-vindas. Agora a gente vai para a palavra. A gente convidou uma pessoa muito especial para estar trazendo a palavra essa noite. Uma Camila, lá da Itaperaoba. Hoje é especial Itaperaoba, né? Próxima da especial Itaoca, e assim a gente vai. Meu. Oi, Paz do Senhor, pessoal. Tá bem-vindo. Obrigada. Saudade, né, pessoal? A Débora agora é quase minha vizinha, mas a gente não se vê mais. Por incrível que pareça, a gente não se vê mais de jeito nenhum. Então, eu pelo menos, estou com muita saudade. Assim. Vocês estão bem, pessoal? Débora e Nacília, vocês estão bem? Irmã Ângela, um beijo, aproveitar logo, né? Para começar.
Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, Débora, Nacílio, pelo convite, né? Não tinha dado certo outras vezes, mas dessa vez deu certo, graças a Deus. E dizer que eu estou com saudade dos meus irmãos, saudade do pessoal do setor, que a gente já está, por incrível que pareça, já está quase 2 meses assim, né? Então, a gente está sentindo falta dos cultos, está sentindo falta de ver os irmãos, mas o Senhor sabe todas as coisas. Então, eu nasci e oro, que é o irmão das orações. Nunca mais me Não, que você não vai escapar, querido. Você vai orar pela palavra, entendeu? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, continuamos, Senhor, na tua presença. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que tu tem feito até aqui, meu Senhor. Obrigado, Senhor, por ter falado aos nossos corações através do louvor. Pai, agora usa a Camila, Senhor, fala aos nossos corações, Senhor, aquilo que precisamos ouvir. Conforta os nossos corações, Senhor. Nos ajuda, Deus, a superar esses dias difíceis, Senhor, que vem se alastrando. Pai, no nome de Jesus, esteja conosco todos os dias. É assim que eu te peço e te agradeço. Amém. 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 Pessoal que está dando lugar, amém, irmãos. Vamos dar lugar na terra, né? Quando foi mais cedo que a Débora comentou sobre o tema, ela tinha colocado no texto só uma parte do tema, que era suportai as tribulações. Suportai com paciência. E aí eu fui ler novamente esse versículo. Para quem chegou depois, a gente está falando de Romanos 12, versículo 2, que é o tema da nossa live de hoje. E ele é uma série de recomendações que Paulo ele faz à igreja de Romanos. E esse texto ele vai falando sobre a vida do serviço de Deus. Quando chega nesse versículo 12, parece que Paulo já estava escrevendo para a gente. Porque é um texto que realmente se encaixa no dia de hoje. Ele diz assim, o versículo completo, né? Que a esperança que vocês têm os mantenham alegres, aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. E eu quero ler também a parte A do versículo 13, que diz assim: repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm. E aí, quando eu li esse versículo de novo, eu fiquei, caramba, parece que foi Paulo escrevendo para a gente hoje, como um conforto, um consolo. Porque se a gente pensar nesses quase 2 meses que a gente está assim, se a gente pegar esse versículo e dividir ele em 3 partes, é exatamente o que a gente precisa lembrar todo dia, para não se apavorar, para não ficar angustiado. A primeira parte, ele diz assim, que a esperança que vocês têm os mantenha alegre. Talvez seja conhecimento de alguns irmãos, que a gente perdeu pessoas muito próximas ao longo desses 2 meses. E essa semana, principalmente, foi uma semana que a gente perdeu muita gente conhecida, gente próxima. E aí, quando a gente pensa que, por um lado, é triste porque a gente perdeu pessoas, ao mesmo tempo a gente lembra da esperança do crente. Que, por mais que a gente viva aqui na Terra, a esperança do crente não é a Terra, é o céu, né? E das coisas que eu vi essa semana, de 2 pessoas que acho que vocês viram até muita gente compartilhar, que foi a irmã Efigênia e o pastor Pedrinho, muita gente dizia assim, eles voltaram para o lar. Por quê? Porque o lar do crente, a esperança do crente era um dia retornar, né? Paulo até disse que se nós esperarmos por Cristo apenas nessa vida, a gente somos os mais miseráveis. Nós somos os mais miseráveis se nós esperarmos por Cristo apenas nessa vida. E para a gente que é jovem, é interessante lembrar disso, porque muitas vezes a gente fica com a esperança nos recursos materiais, a gente fica com esperança no trabalho, na faculdade, no relacionamento, quando, na verdade, tudo o que nós fazemos ela deve nos conduzir ao Senhor. Eu tenho certeza que se a gente parar para lembrar dessas pessoas que partiram, elas viveram a vida para Deus, né? São pessoas que são lembradas porque viveram sua vida para Cristo. E aí, foi uma frase que eu até ouvi essa semana de um hino que dizia: nada me separa desse amor.
O sofrimento acabou. Caminhando eu vou com Jesus até o fim. Acabou o sofrimento. Então, quando a gente pensa nessa primeira parte do versículo, a gente tem que manter viva nossa esperança no Senhor. Por quê, Camila? Porque pode ser, irmãos, que qualquer um de nós venhamos a ser acometido por qualquer coisa. Não só por essa doença, mas por qualquer outra coisa. E isso é motivo para eu me entristecer? Não. Porque a minha esperança não está na terra, não está na cura que os médicos não encontraram ainda, não está numa vacina que não foi encontrada. Na verdade, a minha esperança está em Cristo. E aí eu me lembro do texto lá de Daniel, quando os 3 jovens eles vão ser lançados, que eles dizem assim, o rei pergunta para eles quem é o Deus que eles servem, que poderá livrá-los das mãos do rei. E eles dizem assim, ó, nosso Deus, a gente não vai te dizer muita coisa não, mas a gente vai te dizer um seguinte, Deus ele pode nos livrar. E se ele não nos livrar, a gente vai continuar adorando a Deus. E aí quando a gente pensa, pra gente nesse momento, a gente não está enfrentando uma fornalha, a gente não está enfrentando um Deus para não adorar. Na verdade, a gente está passando por uma tribulação com essa enfermidade, mas se Deus nos livrar, amém. Se Deus não nos livrar, ele continua sendo Deus. E ele é soberano, né? E aí quando a gente passa para a segunda parte do versículo, ele diz, aguentem com paciência os sofrimentos. E aí eu lembro de um outro texto que Paulo ele escreve aos Coríntios, se vocês quiserem anotar, é 2 Coríntios 4,17, que diz que as nossas aflições, leves e passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável. Então, quando a gente pensa nisso, isso é leve e é passageiro. Quanto tempo vai durar, a gente não sabe, mas vai passar. E aí, hoje à tarde, meditando na palavra, teve um outro texto que Deus falou profundamente ao meu coração, que está lá em Tiago. Tiago 1:2, que diz assim, meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Então, quando a gente passa por tudo isso, por essa prova, a gente vai sair dela mais forte. Talvez porque a gente aprendeu a orar mais, talvez porque a gente aprendeu a ler mais a Bíblia, se voltar mais para Deus, colocar nele nossa confiança. E quando Paulo ele diz que a gente tem que aguentar com paciência, é sempre lembrar que tudo passa. Se o Senhor quiser que a gente passe ileso, a gente vai passar. Se Ele não quiser, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele está no controle de tudo. Ah, Camila, mas eu perdi alguém. Se você perdeu para Deus porque essa pessoa foi salva, você não perdeu. Na verdade, ela voltou para a sua casa, né? E a gente precisa levar isso no nosso coração firme. Que, independente do resultado dessa prova, está produzindo na gente perseverança. Todo dia é um dia vencido. Todo dia é um dia que a gente luta contra os medos, luta contra o pavor. A gente tem ouvido relatos de pessoas que estão tristes, estão ansiosas. Mas esse é o momento para a gente também lembrar que Deus está no controle de tudo e que a gente precisa colocar nele a nossa confiança. Nesse momento não existe ninguém com dinheiro, não existe ninguém com poder, está todo mundo igual. Mas um apenas reina e ele está no trono, controlando tudo, que é o nosso Deus. E essa doença ela só vai até onde Deus permitir. A gente precisa reforçar isso no nosso coração quando vier esse medo. E Paulo ele completa dizendo, além de ter esperança, além de aguardar paciente, ele diz ore. Ore sempre. E esse é um texto que se repete por várias cartas de Paulo. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, ele diz, orai sem cessar. E a gente tem ouvido relatos de gente que voltou a orar. Então, a gente precisa entender que Deus ele não perde nada. Às vezes, até o que Deus nos permite viver para que a gente acorde para a nossa espiritualidade. Crente que não orava, crente que não jejuava mais, que não lia mais a Bíblia, voltou. E quando a gente lembra desse versículo de Romanos 12:2, ele diz, ore sempre. Ore, porque a oração, ela muda. Lá em Tiago diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos.
E a gente precisa lembrar que se a oração não muda a circunstância, a situação, ela muda a gente. E essa é a parte mais bonita. Porque se ela não está mudando o que a gente está vivendo lá fora de casa, a gente continua vendo gente adoecer, os médicos não conseguem solucionar, a gente vê o governo sem saber por onde ir, mas Deus está nos mudando. A gente está aprendendo a orar mais, a pedir mais ao Senhor, que Ele nos dê graça e nos dê força para suportar tudo isso. Tem um texto, ele é até muito batido em rede social, que diz assim: às vezes Deus acalma a tempestade, mas Deus às vezes acalma só o marinheiro. A gente está num momento em que Deus não está acalmando tempestade, não. Mas Ele está ainda dentro do barco. Ele ainda está conosco. Ele continua no controle do barco. Ele não dorme, Ele não cochila. E quando a gente pensa em tudo isso, irmãos, a gente precisa compreender que esse momento é mais do que oportuno para a gente renovar nossas esperanças no Senhor e trazer à memória todos os dias o que nos dá esperança, como Jeremias diz. Lá em Tiago, eu até marquei essa parte, que eu achei muito linda. Paulo, quando ele escreve... Aliás, Tiago, quando ele está escrevendo a carta, ele termina, já no capítulo 5, lá no final, no versículo 13, ele diz assim: se alguém está sofrendo, ore. Às vezes a gente quer contar nas redes sociais, às vezes a gente quer sair falando para todo mundo. Mas se a gente está sofrendo, a gente precisa retornar a quem pode fazer algo pela gente. E a gente só consegue fazer isso se a gente orar. E a gente, Assembleia de Deus, né, jovens da Assembleia de Deus, a gente cresceu. A Débora aí sabe muito bem, porque a gente foi assim. De sábado, 9 horas da manhã, a gente teve que ficar de joelho para aprender a orar. E a gente precisa voltar a fazer isso quando a gente se sentir angustiado. Teve uma dessas noites que a gente, às vezes, ouve tanta coisa e fica preocupado. E uma dessas noites, esses 60 dias aí, eu senti uma coisa muito ruim, né? Porque a gente fica preocupado com tanta coisa. Eu não consegui fazer outra coisa, gente. Não porque eu seja mais santa, mas, na verdade, eu precisei orar para poder dormir. Por quê? Porque a oração, se ela não muda lá fora, ela muda aqui dentro. E ela traz a certeza que Deus está no controle. E a palavra nos afirma que quem confia no Senhor não sofrerá ansiedade. A gente precisa voltar a confiar no Senhor. Jeremias diz isso. Se você quiser saber, está lá em Jeremias. Dizendo que quem confia no Senhor não passará por ansiedade no dia mau. E isso é uma verdade que o Senhor quer nos trazer. Se você está sofrendo, por qualquer que seja o motivo, ore. Ore sem cessar. Ore para Jesus mudar lá fora. Para que a gente possa voltar para os nossos cultos, para que a gente possa voltar para a nossa rotina. Mas ore para que Jesus nos mude aqui dentro. Que se a qualquer momento Jesus nos chamar, a gente esteja pronto. Porque eu também tenho esse pensamento desde quando isso começou, de que tudo isso é um alerta do Senhor. Não para que a gente fique com medo, mas para que a gente volte a lembrar que a vinda de Cristo, ela é real. E assim, tudo se encaminha para isso. Se os antigos da época de Cristo já acreditavam sem ver tanto sinal como a gente precisa abrir os nossos olhos para a volta de Jesus, né? Então, irmãos, é um alerta, de fato. Essa é um alerta. A irmã tem falado aqui dos cultos domésticos. Irmã, verdadeiramente, Deus tem feito o povo se despertar. E a gente precisa se despertar para isso. Porque a vinda de Cristo, ela não é lenda. A vinda de Cristo, ela não é um conto de carochinha, não. Ela é verdade. E quando a gente lê o começo do versículo, dizia que a gente tem esperança. E se há uma coisa que o crente precisa ter no seu coração, a convicção é de que Jesus vai voltar. E que isso é motivo de alegria para a gente. Porque quando Jesus voltar, acabou. Acabou tristeza, acabou doença, acabou o choro, acabou tudo. E a gente vai viver para sempre ao lado de Cristo. E isso é reconfortante para o crente, quando ele lembra
que a esperança dele é viva e não morre de forma alguma. E que a gente ainda não sabe quando, mas a gente precisa estar pronto, né? Então, irmãos, que a gente possa guardar essa palavra, um versículo tão pequeno de Romanos 12, perdão. Um versículo tão pequeno, mas que traz 3 verdades profundas para os nossos corações. Né? Tenham isso no coração de vocês. Se alegrem na esperança que Jesus vai voltar. 2, que a gente precisa suportar com paciência. Às vezes a gente quer sair dentro de casa. Sair porque já faz muitos dias que a gente está dentro de casa. Mas é aguardar com paciência. Vai passar. 3, que a gente precisa orar. E o versículo seguinte diz, reparta com os irmãos. Né? Reparta o que você tem. E a gente precisa lembrar, tem gente precisando. E se a gente pode fazer algo, é a hora da gente estender a mão como igreja. Então, que a gente possa meditar nesse versículo. Eu creio que o Senhor, Ele consolou nossos corações, porque Ele falou muito comigo ao longo desse dia, depois que eu li várias vezes esse versículo hoje. E eu sei que o Senhor também vai abençoar cada um de vocês, trazer conforto. E que vocês lembrem, a esperança do crente é viva. Ela não morre. E por ser viva, a gente precisa se alegrar e suportar isso com paciência. Vai passar. Enquanto não passa, a gente ora. Né? A gente ora. Jesus vai dando graça para a gente suportar um dia depois do outro. E aí a gente vai seguindo. Seguindo até, como diz Provérbios, a vereda do justo é como o dia que vai nascendo. Ele vai devagarzinho até ser dia perfeito. Então a gente vai caminhando assim. Orando, buscando a Deus e pedindo a Ele graça para vencer cada dia. E eu quero agradecer a oportunidade, né, Brunacílio. Deus abençoe vocês, meus vizinhos, quase vizinhos, né? Deus abençoe vocês nesse ministério. Que a gente possa voltar logo, né, para estar reunido nos nossos cultos, glorificando ao Senhor. E é isso, irmãos. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Saindo aqui. Amém, Camila. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. A Camila tem uns posts aí bem legais, se vocês quiserem seguir aí, ver os livros que ela posta um bocado de leitura legal. Eu fico só na vontade de ler, né? Mas vai dar certo. Que bênção, que bênção. Realmente, eu acordei hoje com esse versículo falando forte ao meu coração. Creio que Deus, ele fala conosco através da sua palavra. E realmente, vamos guardar essa verdade em nossos corações, de permanecer firmes, apesar das circunstâncias. E orar, jejuar, ler a palavra, porque é bênção, né? Tem muitos irmãos aqui com a gente. O irmão Davi está aqui, irmão Pedro, Daniel. Agora ele vai ser chamado para orar. Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. Essa semana a gente recebeu mesmo notícias de irmãos que, como a Camila falou, voltaram para o lar. E apesar da gente ficar um pouco triste, né, com as notícias, a gente sabe que eles foram para um lugar de descanso, né? E brevemente nós vamos nos encontrar na glória, quando Jesus voltar. Vamos chamar o irmão Pedro, né? Quem é que está aqui? Paulo Vitor entrou agora, né? Paulo Vitor, seja bem-vindo, querido. Será que ele está aí? Irmão Pedro Daniel. Aqui. Aqui não. Hoje foi especial em Itaperaoba. Foi, Renan, foi especial em Itaperaoba. Aproveitar para mandar um abraço o pastor Cássio, fez aniversário, né? Segunda-feira. Tem mais alguém aniversariando aí, gente? Manda aí pra gente dar parabéns. Irmão Pedro. Paz do Senhor! Faz sua graça. Saudade!
saudade. Paz do Senhor a toda a juventude. Paz do Senhor a toda a juventude, toda a liderança do setor 34. Que Deus abençoe. Mais uma semana, né? De quarentena, mas o Senhor é bom, né? Sabemos que tem semana que é mais difícil do que as outras, mas o Senhor é bom, todo dia, né? Todo dia, se não for Ele, como ouvimos uma mensagem gloriosa, uns louvores maravilhosos, que o Senhor possa nos dar mais da sua graça. Quando puder orar, viu? Adorar, João Pedro. Pode? Amém. Peço oração. Fazer igual o irmão Félix, né? Eu oro por vocês e vocês oram por mim, né? Sairei ganhando, né? Peço oração, vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, Deus de bondade e misericórdia, Deus Todo-Poderoso, Senhor, estamos aqui gratos a Ti por mais uma oportunidade, Senhor. Nessa live, Senhor, aqueles que ouviram, aqueles que participaram, abençoa, meu Pai, entregamos nas Tuas todos os jovens do setor 34, de cada congregação, abençoa cada líder, Senhor. Também entregamos nas Tuas mãos, meu Pai, nessa noite, aqueles que estão enfermos, que pedem oração, Senhor. Pai, entra com milagre nessa noite, entra com cura, com prodígios e milagres, Senhor. Também conforta a família daqueles que perderam seus entes queridos, Senhor. Sabemos que é momento de tristeza, às vezes, de nosso coração. Enquanto tivermos aqui, o nosso coração sofre essa dor que ninguém compreende, mas o Senhor sabe, o Senhor compreende. Por isso, Senhor, eu te peço, conforta a cada familiar que perderam seus entes queridos. Pai, nos dá, Senhor, um final de semana de vitória. Abençoa, Pai, a Débora e o Nascido que está na frente desse ministério, Pai, do setor 34, na liderança setorial. Toma nas Tuas mãos. Em nome do Senhor que fez os céus e a terra, te agradecemos. Amém. E um final de semana abençoado a todos vocês. Amém. Oi, gente, foi um prazer estar com vocês. Débora, um abraço, querida. Um abraço. Deus continue cuidando de cada um de nós. Ele cuida nos mínimos detalhes, né? Um abraço, Renan. Valeu, viu? Obrigada por aceitar o convite. Volte sempre. Eu sei que quando acabar a quarentena, nós teremos muitos esboços de pregações, muitos hinos ensaiados para louvar, pregar na igreja. Camila, mais uma vez, obrigada. Deus abençoe. E é isso, gente. Final de semana abençoado para vocês. Até a próxima live. Um abraço, Luquinhas. A Nayane está por aqui também, né? Deus abençoe, Nayane. E até a próxima, viu? Que Deus abençoe a vida de cada um e que Ele nos conceda um final de semana abençoado. Um abraço.